Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Nós vamos falar agora, continuar o assunto analgésicos opioides. Essa é a aula 2. Nós já tivemos uma aula inicial onde eu falei das vias de nocicepção. Então, como o nosso organismo consegue aí sentir a dor, né? Como é que ocorre a ascendência e a descendência dessa via, como ocorre de forma endógena a inibição da dor. E agora a gente vai complementar a aula falando dos fármacos opioides. Então, para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia e aqui no canal, no Mundo da Farmacologia, a gente tem vídeos sobre farmacologia, sobre fisiologia, vídeos curtos com temas únicos para ficar mais fácil aí o entendimento e o estudo de vocês, ok? Então vamos dar continuidade aí aos analgésicos opioides. Vamos falar aí dos fármacos. Então, quem são os fármacos opioides? Então, nós temos os agonistas puros, que agem preferencialmente sobre receptores do tipo Mi, e os agonistas mistos, que atuam em mais de um receptor opioide. A gente viu no vídeo passado que nós temos os receptores Mi, delta e kappa, que cada um desses receptores tem uma ação diferente. E a gente viu também que a interação com receptores Mi causam aí efeitos mais intensos no organismo do que nos receptores beta e kappa. Para quem não assistiu o vídeo, volte lá e assista o vídeo, que é importantíssimo para vocês compreenderem essa segunda parte da aula. Então, esses receptores Mi, delta e kappa, nós temos ainda o sigma, né? Mas principalmente Mi, delta e kappa. Eles têm efeitos no nosso organismo. Então, nós temos aí efeitos no receptores Mi, agonistas, como a morfina, fentanil, codeína e buprenorfina. Eles interagem em receptores Mi, causando analgesia na supraespinhal, depressão respiratória, euforia e dependência física. E temos antagonistas, são aqueles que bloqueiam receptores Mi, a naloxona e a nalorfina. Nós temos ainda a morfina, fentanil e etorfina interagindo com os receptores kappa também. Então, além de interagir em receptores Mi, interagem em receptores kappa, causando uma analgesia medular, uma miose e uma sedação. E como antagonista, ou seja, bloqueadores, nós temos a naloxona e a naltrexona. Os que interagem com os receptores sigma, nós temos a etorfina, morfina e a codeína, causando aí disforia, alucinações, estimulações vasomotora e respiratória. E os que interagem com os receptores delta causam alterações do comportamento afetivo. Nós temos a pentosocina e a nalorfina, certo? Então, vocês podem observar que esse maisinho aqui significa a potência de interação com o receptor. O quanto eles interagem com os receptores e o quão potentes são esses efeitos. Então, os análogos da morfina são aqueles fármacos que são semelhantes à estrutura química da morfina. Nós temos agonistas, a morfina, a heroína, a codeína, agonistas parciais, nalorfina, levalorfan, e antagonistas nós temos a naloxona, ou seja, são análogos da morfina que interagem com os mesmos receptores que a morfina interage, né, tendo efeitos agonista total, agonista parcial e antagonista. Os derivados sintéticos, nós temos a fenilpiperidinas, que é a meperidina e o fentanil, a metadona, que é a própria metadona e o dextropropofeno, propoxifeno, o benzomorfan, que é o pentazocina, e a tebaína, que é a etorfina. Então, são derivados sintéticos, né, que interagem com os receptores opioides. Os antagonistas, nalorfina, naloxona e naltrexona, que bloqueiam receptores Mi e kappa. Então, os agonistas puros, né? Quando a gente fala de opioides, nós estamos falando de opioides que têm ação mais forte e os que têm ação mais fraca. Então, aqui nós temos a potência dos opioides. Para a gente saber se ele é fraco ou se ele é forte, ele tem que ser comparado com alguma coisa. E quem é a comparação? É a morfina.
Então, a morfina e seus análogos, né, são os mais semelhantes, são considerados aí o intermediário. Então, ela é a potência analgésica básica. A partir dela, eu digo quem é mais forte que ela e quem é mais fraca que a morfina. Então, nós temos mais forte que a morfina, eu tenho o sufentanila e a fentanila. O fentanil, ele é 100 vezes mais forte, né? Superior, a potência dele é superior à morfina. E a sufentanila, ela é 1000 vezes superior à morfina. E com efeitos mais fracos, né, que é a morfina, eu tenho o tramadol, codeína e o propoxifeno. Então, tem uma ação analgésica mais fraca do que a morfina. Então, os mecanismos moleculares dos opioides. Receptores opioides, eles pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G, então são receptores metabotrópicos. Eles inibem a adenilato ciclase, reduzem a AMP cíclico, o que provoca a abertura de canais de potássio e a inibição do influxo de cálcio. Isso a gente viu lá no vídeo 1. Isso faz com que no neurônio pré-sináptico, faz com que as vesículas não sofram exocitose e faz com que no receptor, porque não há cálcio, né, diminui o fluxo de cálcio, e que no neurônio pós-sináptico, a abertura dos canais de potássio faz com que ocorra uma hiperpolarização. Então, diminui a geração do potencial de ação. Então, assim diminui a atividade neuronal e aumentam quando são inibidas pelos sistemas inibitórios. Então, diminui a liberação de neurotransmissores. Como é que diminui o neurotransmissor? Diminuindo o influxo de cálcio. Né? Como é que não propaga o sinal da dor? Diminuindo a geração do potencial de membrana, potencial de ação, ou seja, abrindo canais de potássio e causando hiperpolarização. Ah, professora, eu fiquei na dúvida. Assistam o vídeo 1, que tem um desenho, tem uma estrutura e eu explico exatamente como ocorre esse mecanismo, que é só para a gente relembrar. A analgesia. Então, as ações farmacológicas, né, baseado aí na morfina, causa analgesia. Analgesia para dores agudas e crônicas, exceto as neuropáticas. As neuropáticas a gente também já viu que são dores onde esses fármacos não conseguem cessar, né? Então, exemplo, a neuralgia do trigêmeo são dores que não tem como ser cessada, né, ser inibida por opioides. Além do efeito antinociceptivo, também age no componente afetivo. Então, ela age no sistema límbico, causando euforia. A nolorfina e a pentazocina possuem efeito antinociceptivo, porém poucos efeitos psicológicos. Isso é interessante porque aí diminui alterações como euforia, né, alterações no seu sistema psicológico. Os efeitos psicológicos. A euforia é poderosa sensação de bem-estar e contentamento, dependendo da situação do paciente, e é mediada pelos receptores μ. A gente já viu também receptores μ, né? Então, quando a morfina, né, principal, interage com os receptores μ, nós temos um grande potencial de gerar euforia nesse paciente. Então, a sensação de bem-estar extremo. E qual o problema dessa sensação de bem-estar extremo? É a dependência psicológica e física, por você não estar mais sentindo dor e agora estar sentindo bem-estar extremo, né? Então, isso faz com que pessoas, mesmo que não estejam com processo de dor intensa, né, leve, moderada ou intensa, façam uso da morfina para que tenham essa sensação de bem-estar. A disforia, que é mediada por receptores kappa, né, estes efeitos não ocorrem com a codeína e a pentazocina e com a nalorfina, né, e não ocorre com a codeína e com a pentazocina. Com a nalorfina ocorre disforia. Então, com codeína e pentazocina, eu já não tenho o efeito de euforia. Mas a disforia apresenta-se com a ação da nalorfina. Depressão do reflexo da tosse. Então, existem analgésicos opioides que são utilizados para diminuir o processo de tosses intensas, né? Então, eles são fármacos onde ocorre a substituição do grupo fenólico, como é o caso da codeína, e doses subterapêuticas,
que são utilizadas para dor. Então, são doses menores para ter essa depressão do reflexo da tosse, doses menores do que aquelas doses utilizadas para dor. Então, são doses subterapêuticas que são utilizadas aí para diminuir o reflexo da tosse. Não tem uma correlação com o efeito analgésico ou depressor, provavelmente por interação com outro receptor que não seja os receptores, somente os receptores opioides, ok? Então, outra reação observada pelo uso desses opioides é a causa de náuseas e vômitos. Então, ocorre em 40% dos pacientes que fazem uso, por exemplo, de morfina, eles vão apresentar náusea e vômito. Um efeito já esperado, mas um efeito não desejado. Então, isso ocorre porque ocorre uma estimulação lá no nosso bulbo, uma estimulação da zona quimiorreceptora do gatilho emético, que fica na área postrema do bulbo. Então, essa região do bulbo ela é ativada e ocorre estimulação da êmese, ou seja, causando náusea e vômito. Então, provavelmente, essa ação ocorre por uma ação com receptores dopaminérgicos. Então, a apomorfina, que ela é um agonista dopaminérgico, ela tem essa ação emetogênica. Então, inversamente à ação dopaminérgica, nós temos os antagonistas dopaminérgicos que podem ser usados para tratar essa êmese. Então, se ocorre a necessidade de realmente a utilização desses analgésicos opioides, a utilização da morfina, e esse paciente está tendo náusea, ele pode fazer o uso conjuntamente de um antagonista dopaminérgico para tratar essa êmese. A constrição pupilar também, né, a miose, que são relatadas por uma interação com os receptores Mi e kappa, que vão estimular aí o núcleo oculomotor. E ocorre aí essa contração da pupila. E essa contração pupilar é um sinal bastante importante para o diagnóstico de abuso, por exemplo, de morfina, de opioides, né? E parece que não ocorre tolerância aí quando nós falamos de constrição pupilar. Ações no trato gastrointestinal, a gente já viu que ocorre uma diminuição da motilidade, então aumentam o tônus e diminuem a motilidade. E geralmente causam constipação. 40 a 95% dos pacientes que fazem o uso de morfina têm aí constipação. Quando eu falo morfina, entende-se todos os opioides, ok? Ocorre um aumento da pressão sobre o trato biliar, causando aí um desconforto epigástrico e cólica biliar. E esses efeitos eles podem ser reduzidos pelo uso de atropina. Essa ação, né, no trato gastrointestinal parece ser uma ação mais diretamente ligada aos receptores Mi e kappa. Outras ações, pode ocorrer a liberação de histamina pelos mastócitos, que vai causar um efeito local de uma coceira, um efeito sistêmico de broncoconstrição e hipotensão. E aí nós temos que levar em conta as pessoas asmáticas, que há necessidade de fazer o uso de morfina, porque esse efeito pode ser fatal, né, para essas pessoas. Pode causar hipotensão quando usado em altas doses, por um efeito medular, espasmos musculares generalizados e imunossupressão, geralmente após um uso crônico, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre tolerância. Então, a tolerância é quando você faz o uso de um fármaco, de uma droga, né? E nas mesmas dosagens, ela tem redução dos efeitos. Mesmo você mantendo as dosagens, ocorre redução dos efeitos farmacológicos. Isso nós chamamos de tolerância. Então, você fica tolerante àquele medicamento. Cada vez você necessita de uma dose maior para ter aquele mesmo efeito inicial. Então, no caso dos opioides, esse desenvolvimento de tolerância é um desenvolvimento rápido. Às vezes de 12 a 24 horas inicia-se um processo de tolerância. Então, a euforia, por exemplo, a tolerância é extremamente rápida. Então,
a cada 24 horas você pode já observar uma diminuição da euforia causada por esses opioides, pela morfina, por exemplo. Já para a analgesia, depressão respiratória, a tolerância ela é moderada, então ela demora um pouquinho mais para ocorrer. Miose e constipação, quase não há tolerância. Então, mesmo você aumentando a dose, você vai ter aí, você mantendo a dose, você vai ter o mesmo efeito farmacológico para miose e constipação. Então, esse efeito agudo, ele ocorre por uma redução da concentração de AMP cíclico. Como é que ocorre isso aí? Só relembrando, né, que os opioides eles agem lá nos receptores que são acoplados à proteína G. Essa proteína G é uma proteína G inibitória, porque ela inibe a adenilato ciclase. Com o efeito da inibição da adenilato ciclase, ou vai ocorrer que vai ser inibida vai ter reduzida a concentração de AMP cíclico, né? Então, com o efeito agudo da adenilato ciclase, será menos inibida com a mesma dose, logo há uma menor redução de AMP cíclico. Então, o efeito do opioide é agir lá no receptor acoplado à proteína GI, que inibe a adenilato ciclase, diminuindo aí a AMP cíclico. Se eu tenho um efeito agudo nessa concentração de AMP cíclico, esse efeito ocorre porque diminui a redução. Então, não é que eu aumento a concentração de AMP cíclico, eu diminuo a redução que acontecia antes. Então, o efeito inibitório também será menor. O efeito crônico ocorre dessensibilização e interiorização dos receptores. Então, com o uso crônico desses opioides, o que ocorre é uma menor sensibilidade dos receptores opioides. Então, ocorre dessensibilização e ocorre uma invaginação desses receptores. Eles são interiorizados e eles acabam não ficando expostos na membrana plasmática para que interajam com os seus agonistas, ok? Então, um efeito agudo é diminuição da redução da concentração do AMP cíclico, né? Então, há uma menor redução de AMP cíclico. E o efeito crônico é que ocorre dessensibilização dos receptores e interiorização, ou seja, eles são invaginados, não ficam mais presentes no mesmo volume, na mesma densidade, na membrana plasmática para interagir com seus receptores, com seus agonistas. Isso gera a dependência. Então, o estado de dependência, ele vem do estado de tolerância. Quanto mais tolerante nós vamos ficando com quanto mais tolerante nós vamos sendo com o fármaco, mais dependente, porque nós vamos ter que aumentar a dose para ter o mesmo efeito farmacológico. Então, no estado de tolerância, observa-se a dependência. Então, a necessidade de aumentar a dose para atingir o mesmo efeito farmacológico. Então, os receptores mais responsáveis por esse estado de dependência é o receptor Mi, nos sistemas mesolímpico e dopaminérgico. E estão associados a fatores psicológicos, socioeconômicos, que acabam sendo envolvidos nesse estado de dependência. Então, não é somente a parte farmacológica, né? Nós temos os fatores psicológicos também que causam essa dependência e fatores socioeconômicos, que nós não vamos entrar em discussão. A abstinência, ou seja, a síndrome da abstinência é a falta. Então, a morfina, ela inibe a atividade do adenilato ciclase, né, diminuindo aí a concentração de AMP cíclico. A tolerância, ela reverte essa inibição. Então, ocorre a necessidade de uma dose maior para ter o mesmo efeito anterior. Quando ocorre a retirada da morfina, aumenta essa atividade da adenilato ciclase, né? E isso vai causar irritabilidade, perda de sono, febre, midríase, náuseas, diarreia, insônia, convulsões. Essa é a síndrome de abstinência. E ela geralmente leva aí uns 3 dias, dependendo da quantidade de tempo que foi o uso, do tamanho da dependência desse paciente com o fármaco.
O máximo, em 3 dias, ela desaparece. Mas são 3 dias intensos de irritabilidade, perda de peso, febre, midríase, náusea, diarreia, insônia, convulsões, que deve ser acompanhado, porque essa síndrome de abstinência geralmente faz com que a pessoa volte a fazer o uso da droga. Então, o paciente que está sendo tratado acompanhado por um médico, essa morfina pode ser desmamada, retirada aos poucos, para que essa síndrome da abstinência seja mais leve e o paciente não tenha tantas reações com a retirada do fármaco. Então, aqui, o estágio 1 da síndrome, né, de abstinência, né, até 8 horas, causa ansiedade, o paciente fica suplicando pela dose pela droga, né, por causa da ansiedade. No estágio 2, com 24 horas, né, então ele tem ansiedade, insônia, distúrbios gastrointestinais, rinorreia, midríase e apresenta diaforese. Com o estágio 3, com até 3 dias, né? Então, 3 dias depois desse terceiro dia, esses sintomas tendem a diminuir, mas até o terceiro dia ele vai apresentar taquicardia, náusea e vômito, hipertensão, diarreia, febre, calafrios, tremores pelo corpo todo, convulsões e espasmos musculares. Então, geralmente, esses efeitos são gradativos, eles vão aumentando, com 3 dias eles vão reduzindo, né? Num tratamento crônico pode ser feito desmame para que, né, ou seja, a retirada gradual da droga, diminuindo-se a dose, para que não tenha todos esses efeitos. Então, quais são os principais opioides que nós temos? Nós temos a diacetilmorfina, que é a heroína, obtida a partir da morfina, ela é mais lipossolúvel e tem uma menor duração, né? Ela tem uma menor dependência, também causa menor dependência. A codeína, que é obtida também da morfina, ela é bem absorvida por via oral, ela é bastante utilizada como antitussígeno, então uma dose menor que a dose analgésica. Tem baixa potência analgésica, geralmente ela é usada para dores de cabeça, enxaquecas, dores nas costas e etc., associado a outro analgésico, por exemplo, como paracetamol, e não induz euforia nem constipação intensa. O dextropropoxifeno, ele é similar à codeína, com duração mais longa. A dependência dele ainda é discutível. A gente viu que a codeína não causa tanta dependência, né? Mas a do dextropropoxifeno, ele pode ser aí uma dependência. Alguns pacientes apresentam essa dependência. A meperidina, que é similar à morfina, leva a um quadro de agitação, não leva a sedação. Ela tem uma ação antimuscarínica, causa euforia e dependência, e tem uma duração de efeito menor e pode causar dependência. Ela é útil como anestésico no parto e pode ser associada, né, ao inibidor da monoaminooxidase, da MAO, mas pode causar aí hipertermia e convulsões, certo? Então, a meperidina também similar à morfina. Daí nós temos o fentanil, que são derivados da fenilpiperidina, tem uma ação similar à morfina, mas de curta duração, e uso em anestesias. A etorfina, porque ele causa uma sedação, né? A etorfina é um análogo de grande potência, ela é 1000 vezes mais potente que a morfina, e é utilizado aí para imobilizar grandes animais, né? Então, é uma droga utilizada para animais de grande porte, para imobilizar esses animais. A metadona, semelhante à morfina, com menor efeito sedativo, tem longa duração, meia-vida maior de 24 horas, acima de 24 horas, causa uma menor dependência e causa uma síndrome de abstinência menos severa, porque ela tem uma menor dependência. A pentazocina, que é um misto agonista-antagonista, em baixas doses, ela tem a potência similar à morfina, sem produzir uma depressão respiratória e disforia. Então, utilizados aí em baixa dose, ela tem um efeito similar ao da morfina, mas não causa a depressão respiratória nem a disforia.
Quais são os outros fármacos que também são utilizados como analgésicos? Né? Principalmente para as dores neuropáticas, que a gente já viu que os opioides não têm muita ação. Nós temos o tramadol, que é um metabólito da trazodona, é um agonista fraco dos receptores μ e inibidor da recaptura de norepinefrina. Nós temos os tricíclicos, né, os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina e a amitriptilina, que são também inibidores da captura de norepinefrina. A carbamazepina e a gabapentina, que também são utilizados como analgésicos. Então, eles são, quando a gente viu aquele quadro lá da OMS, onde a gente viu a escala de dor, no último estágio, onde a dor é mais forte, onde os AINES, analgésicos e opioides não conseguem cessar essa dor, eles podem ser associados com outros fármacos, e esses, como a carbamazepina, gabapentina, tricíclicos, antidepressivos tricíclicos e o tramadol, podem ser utilizados aí como fármacos analgésicos. Os antagonistas opioides, a gente já falou um pouco, mas vamos citá-los. A nalorfina, que tem uma estrutura semelhante à morfina, então ela bloqueia os canais opioides, é um antagonista de μ, apesar dela ser agonista parcial do sigma e do kappa, causando aí disforia, mas ela antagoniza o μ, que tem a ação mais potente, o receptor μ. É um antagonista da analgesia e da depressão respiratória. Altas doses, ela mimetiza a morfina e causa produzindo dependência e acaba produzindo dependência. Em baixas doses, causa síndrome de abstinência em pacientes dependentes. Em baixas doses, é utilizado para síndrome de abstinência em pacientes dependentes e é um antídoto substituído pela naloxona. Então, a naloxona é um antagonista puro. Então, ele bloqueia μ, sigma e kappa, né, delta e kappa, para todos os agonistas. É um antagonista puro, então ela interage com todos os receptores opioides. Bloqueia, né, e impede que os opioides interajam nesses receptores. É uma agonista da analgesia por acupuntura, reverte depressão respiratória por opioides, tem um efeito curto intravenoso de 1 a 2 horas. Então, a ligação da naloxona não ativa o receptor. Por isso, ela reverte os efeitos dos agonistas opioides, como a morfina e a heroína. Então, ela somente bloqueia aí esse receptor. A naltrexona, ela é similar à naloxona, porém com a duração mais longa, de 10 horas. A gente viu que a naloxona tem uma duração aí de 1 a 2 horas, quando administrada por via intravenosa. Ela tem uso experimental, ainda não é uso clínico, e neutraliza os efeitos dos opiáceos. As diferenças farmacocinéticas entre os opioides fortes. Então, a gente vai observar aqui que a morfina, metadona, oxicodona e o fentanil são considerados opioides fortes, né? Eles têm metabolismo hepático, né? Sofrem a ação do citocromo P450 e tem o tempo de eliminação, a morfina de 3 a 4 horas, a metadona com a dose única de 54,8 horas, então ela tem um tempo de eliminação bem longo. A oxicodona de 3 a 5 horas, o fentanil de 17 horas. Produzem metabólitos ativos a morfina e a oxicodona e tem interações farmacocinéticas a metadona, oxicodona e o fentanil. Então, a morfina não tem interações farmacocinéticas com outros fármacos. As diferenças farmacocinéticas entre os opioides fracos. Então, tem o propoxifeno, a codeína e o tramadol. Também são metabolizados de forma hepática, né? Tem a ação do citocromo. Tem uma meia-vida de eliminação aí do propoxifeno de 6 a 12 horas, codeína de 2 horas e o tramadol de 5 a 6 horas. Produzem metabólitos ativos e ocorrem interações farmacocinéticas com outros fármacos. Aqui só para a gente ter uma ideia dessa ação desses
características farmacocinéticas desses fármacos, né? E lembrar que esses opioides, eles são usados de acordo com uma escala de dor do paciente, de acordo com a patologia, com o que ele pode usar. A gente já viu que eles causam alguns efeitos, umas reações adversas esperadas, né? Algumas reações adversas que são esperadas, mas não são desejadas, e por muitas vezes o risco-benefício se faz necessário. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido. Não deixem de assistir o vídeo 1 para vocês terem melhor entendimento desse vídeo 2, dessa segunda aula. Se vocês gostaram, curtam a aula, compartilhem o vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente se encontra na próxima aula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até mais.